Bem-vindos, escolhidos de Deus, a este espaço sagrado e acolhedor. Hoje, ao nos reunirmos aqui, quero que saibam que sua presença não é um acaso. Cada um de vocês foi guiado até aqui com um propósito. Se você está buscando respostas, ansiando por força, ou apenas precisando de um momento de clareza em meio à turbulência da vida, confie que você está exatamente onde deveria estar. Você está aqui porque há um chamado em seu coração, um impulso suave de uma força muito maior do que nós, atraindo você para este passo de paz e cura. Neste lugar, você é mais que bem-vindo, você é querido. Aqui, você encontrará o conforto de uma comunidade que o vê, que reconhece o peso que você carrega e que honra o caminho que você trilha. Suas lutas, suas alegrias, suas perguntas, tudo é sagrado aqui. Deus trouxe você para este momento para ouvir profundamente, para refletir com abertura e para receber o amor e a sabedoria que você pode ter estado buscando. Deixe seu espírito descansar aqui, deixe seu coração ser acolhido com compreensão, e saiba que este é um lugar onde você é completamente abraçado. Que este tempo juntos lhe ofereça uma renovação de esperança, uma fonte de força e um lembrete da luz que reside em você. Você não está sozinho e é profundamente, verdadeiramente amado. Bem-vindo, queridos, bem-vindos ao lar. Deixe-me perguntar, você já sentiu o peso de saber demais, de carregar verdades que pairam como sombras na borda da sua consciência? Já entrou em uma sala e sentiu as correntes de energia, as sutis mudanças na atmosfera, muito antes de qualquer palavra ser dita? Você reconhece essa percepção profunda, desconcertante, esse saber interior quando algo simplesmente não está certo, mesmo quando os outros ao seu redor continuam inconscientes e despreocupados? Esse, querido, é o dom que você carrega. É uma sensibilidade tecida na essência da sua alma, uma profundidade intuitiva que o conecta a verdades das quais outros se esquivam. Mas esse dom, tão precioso quanto é, muitas vezes parece um fardo. Você vê o que outros não podem, sente o que outros não ousam reconhecer e carrega emoções suas e dos outros que a maioria preferiria ignorar. Quantas vezes você desejou poder desver o que viu, não sentir o que perfurou seu coração tão profundamente, apenas para encontrar um momento de calma, um suspiro intocado pelo peso do saber? Quantas vezes você olhou ao redor, vendo os outros passarem pela vida intocados, inconscientes, com seus espíritos leves, enquanto você carrega o fardo de verdades que eles não podem ou não querem reconhecer? Esse, escolhidos de Deus, é o custo do discernimento, dom sagrado mais desafiador de ver mais profundamente, de saber além da superfície. Sim, é um dom, mas alguns dias ele parece uma carga pesada, como se você andasse pela vida com camadas e mais camadas de entendimento que outros talvez nunca alcancem. E enquanto isso abre seus olhos, às vezes faz seu coração doer. Essa sensibilidade, essa consciência, faz com que você perceba sutilezas que os outros descartam, energias que eles deixam passar, dores que eles deixam sem palavras. Ainda assim é exaustivo, não é? O peso de ver tanto a beleza quanto a dor, de sentir as correntes que fluem sob as palavras, pode fazer você desejar uma existência mais simples, mais silenciosa. Mas ouça esta verdade hoje. Deus não colocou esse dom em você para o sobrecarregar ou deixá-lo isolado. Esse dom, esse discernimento não foi dado para quebrá-lo, mas para elevá-lo, para aproximá-lo de seu propósito, para aprofundar sua compaixão, para ampliar sua sabedoria. É através dessa consciência que você pode ser um guia, uma fonte de conforto e uma fonte de compreensão para os outros. Você vê com clareza, sente com intensidade, e é isso que lhe permite brilhar onde outros veem apenas sombras. Hoje, vamos aprofundar na compreensão de por que você foi escolhido para ver a verdade, mesmo quando ela dói profundamente. Juntos, exploraremos como esse dom, essa percepção penetrante o moldou, testou sua resiliência, e o forçou a enfrentar coisas que a maioria das pessoas nunca ousaria ver. Vamos observar como ele o puxou para um papel que poucos entendem, onde você muitas vezes carrega o peso das sombras ocultas dos outros, sentindo emoções que nem são suas. Esse caminho não tem sido fácil. Provavelmente o deixou esgotado, talvez incompreendido, até desejando a ignorância simples que os outros parecem viver tão livremente. Você pode ter se perguntado por que não pode simplesmente desligá-lo, por que não pode simplesmente viver uma vida entucada por essas correntes mais profundas. Mas aqui está a verdade. Esse dom não foi feito para ser escondido, suprimido ou apagado.
Foi dado a você porque você é forte o suficiente para carregá-lo, sábio o suficiente para usá-lo, e compassivo o suficiente para guiar outros através de suas trevas. Hoje, também exploraremos a liberdade que chega quando você para de resistir, quando para de desejar uma realidade diferente, e começa equilmamente na paz se apoiar plenamente no poder que Deus colocou dentro de você. Imagine, se puder, como a vida seria se você abraçasse esse dom sem medo, sem vergonha, e sem o fardo de escondê-lo. Imagine deixar que ele flua através de você, não como um peso, mas como uma fonte de força, uma luz guia para si e para os outros. Bem-vindos ao Poço da Sabedoria. Se você ainda não é assinante, inscreva-se, curta o vídeo e ative as notificações para ficar atualizado com a Palavra de Deus. Chega um momento na vida de um escolhido em que o mundo parece insuportavelmente pesado, como se toda a verdade e sombra repousassem sobre seus ombros. Você caminha pela vida com os olhos bem abertos, percebendo que os outros preferiram deixar oculto. Você sente as emoções não ditas tecidas nas conversas, a energia por trás das palavras que parecem benignas, as verdades escondidas sob as ações e os pensamentos silenciosos mascarados por sorrisos educados. Este é o seu dom de Deus, uma capacidade divina de discernir, de ver o que outros não podem ou não querem. É uma consciência que vai além da compreensão superficial, uma visão que alcança o coração das coisas. Mas com esse dom vem um fardo, um peso invisível que às vezes parece quase demais para carregar. Você vê através das ilusões que as pessoas criam para si mesmas, testemunha as desconexões, as dores silenciosas, as mágoas não reconhecidas e isso se infiltra em você, torna-se parte do cenário que você navega todos os dias. Enquanto outros estão protegidos por sua ignorância, você sente a gravidade do mundo, o sofrimento que outros escolhem ignorar, as complexidades que eles deixam de lado. Há momentos, talvez, em que você deseja poder recuar, fechar os olhos e passar pela vida sem essa percepção ampliada. Você pode se sentir sozinho, ansiando pela simplicidade, desejando poder desligar esse saber, nem que seja por um momento. Mas saiba disso, você foi escolhido não por acidente, mas com grande intenção. Esse dom, embora às vezes pareça uma cruz pesada, foi dado a você porque seu espírito é forte o suficiente, resiliente o suficiente e sábio o suficiente para carregá-lo. Esta habilidade de discernir é um papel sagrado, que o aproxima da verdade da existência e lhe concede o poder de navegar neste mundo com uma percepção e compaixão profundas. Você pode pensar que a paz viria se pudesse ser como aqueles ao seu redor, contente na ignorância, cegamente alheio às mentiras, intocado pela teia de engano que permeia o mundo. Talvez você tenha desejado, ainda que por um breve momento, desver, desconhecer, viver com a simplicidade daqueles que caminham sem o peso de uma consciência profunda. Mas deixe-me dizer, desejar desver não é a resposta, pois seu dom de discernimento nunca foi feito para roubar sua paz. Ele foi colocado dentro de você para aproximá-lo da verdade, uma verdade que carrega sua própria espécie de força, uma clareza que nenhuma ignorância poderia proporcionar. Existe uma diferença profunda entre a paz nascida da ignorância e a paz que surge da compreensão. A ignorância oferece apenas um alívio superficial, um escudo temporário contra as realidades mais duras da vida. Mas a verdadeira paz é aquela que é inabalável, que o ancora mesmo em meio ao caos, vem de conhecer e aceitar a verdade. Seu discernimento, esse dom divino de percepção, não está aqui para sobrecarregá-lo, está aqui para libertá-lo, para elevá-lo acima das ilusões e permitir que você veja o mundo como ele realmente é. Com essa clareza vem a resiliência, uma força forjada na verdade que supera os confortos efêmeros da ignorância. Na verdade, você encontra propósito, profundidade e um senso de direção que outros podem nunca conhecer. Isso permite que você se mova pela vida com uma base firme, para permanecer forte quando os outros vacilam e para oferecer sabedoria àqueles que precisam. Seu dom de discernimento, embora às vezes pareça esmagador, é um caminho para a verdadeira paz, uma paz fundamentada na autenticidade e no propósito, uma paz que não desaparece quando o mundo muda. Deus lhe deu este dom porque você não foi feito para andar pela vida com os olhos fechados ou o espírito amortecido. Você está aqui para ver, para saber e para agir com base nesse conhecimento, para viver com uma consciência que vai muito além do visível. Desde o início você sentiu as sutis correntes em cada conversa, em cada interação, como sussurros que os outros não podiam ouvir.
Quando as pessoas falavam palavras de bondade, você sentia a tensão oculta, a inveja entrelaçada em seu tom. Você via a verdade por trás dos sorrisos educados, ouvia os pensamentos não ditos que permaneciam no silêncio. Quando você entrava em uma sala, você não apenas via, você sentia. Sentia a mudança de energia, às vezes acolhedora, às vezes fria, às vezes com uma hostilidade que ninguém mais parecia notar. Seu dom é uma sensibilidade extraordinária, uma sintonia com as camadas invisíveis da vida. Você sentiu a traição no ar antes mesmo de ela se manifestar, percebendo a fratura muito antes de ela vir à tona. Você podia detectar a falsidade, como se as mentiras lançassem uma sombra que você estava singularmente equipado para ver. Essa habilidade é tanto uma bênção quanto um desafio, pode ser isolante, até doloroso, mas é também uma força profunda. É sua bússola interior, guiando você por um mundo onde as aparências muitas vezes mascaram verdades mais profundas. Não é que você esteja procurando o pior nas pessoas ou procurando falhas sob a superfície, é que Deus lhe equipou com a rara habilidade de ver o que está escondido, de sentir as correntes que os outros perdem. Este dom, este discernimento, tem sido um escudo ao seu redor, uma luz orientadora que o salvou inúmeras vezes. Pense em todos aqueles momentos em que sua intuição sussurrou, instigando-o a pausar, a se afastar, a proteger seu coração e proteger seu espírito. Não foi um acaso ou mera coincidência, foi o poder do discernimento, um dom divino aprimorado dentro de você para mantê-lo seguro e alinhado com o seu bem maior. Quantas vezes essa voz interior o afastou de caminhos que pareciam atraentes, mas que escondiam perigos invisíveis? Quantas vezes ela o instigou a ser cauteloso, a se distanciar de pessoas cujas intenções não coincidiam com suas palavras? Cada vez que você ouviu essa voz, cada vez que confiou em seu instinto e seguiu sua intuição, você estava honrando o dom que Deus colocou dentro de você. E todas as vezes, você estava certo. Essa é a beleza do discernimento. É firme e desobstruído, uma conexão direta com a verdade que o guia, mesmo quando a lógica falha. Sim, este dom pode, de fato, parecer um fardo pesado. Existem momentos em que seu peso parece pressionar seu espírito, especialmente quando ele o distancia dos outros. Os outros nem sempre entendem por que você se retira, porque busca a solidão em vez de companhia, porque parece reservado, prudente, escolhendo não se envolver nas mesmas ilusões que trazem conforto a eles. E pode ser solitário, este caminho de verdade e discernimento, como se você estivesse navegando em um mundo diferente daqueles ao seu redor, um mundo onde as sombras são visíveis, onde as fachadas desvanecem, e onde você vê as realidades que outros escolhem ignorar. Mas, por favor, saiba disso profundamente em seu coração, você não está caminhando sozinho nesta jornada. Deus caminha com você a cada passo do caminho, guiando-o através dos vales invisíveis e levantando quando o caminho parece íngreme demais. Ele o escolheu não apenas para ver, mas para ser forte, e ele não deixa seus escolhidos carregarem seus dons em isolamento. Quando os outros não compreendem, quando você sente o peso da solidão, saiba que ele está lá, oferecendo sua presença, sua força, seu amor inabalável. Esse dom do discernimento pode criar distância, mas também é uma proximidade profunda com Deus, um canal que o mantém sintonizado com sua orientação, seus sussurros, sua sabedoria. E mesmo nos momentos em que você sente o peso de tudo, lembre-se de que este caminho é um caminho de propósito. Você não está apenas vendo, você está sendo preparado, fortalecido e refinado para um chamado que exige essa profundidade de insight, esse nível de resiliência. Desde o momento em que você era criança, sentiu que havia algo diferente em você, um saber interior, um impulso que você nunca conseguiu explicar totalmente. Era como se uma mão invisível estivesse guiando, uma força suave, mas insistente, que o diferenciava. Enquanto outras crianças riam, brincavam e vagavam pela vida com uma inocência entucada pelas complexidades do mundo, você sentia algo mais. Havia uma profundidade em você, uma sensibilidade para as correntes que os outros não podiam perceber. Mesmo nos primeiros anos, você sentiu o peso da verdade, as tensões sutis nas conversas, as realidades não ditas que pairavam logo abaixo da superfície. Você tentou silenciá-lo, reprimi-lo, esperando ser como todo mundo, sentir-se leve, despreocupado e desvinculado das coisas que você sentia, mas não conseguia nomear. Mas não importa o quanto você tentou,
Os sinais continuaram a aparecer, as sincronicidades estranhas demais, específicas demais para serem ignoradas vieram repetidas vezes, como se o próprio universo estivesse chamando para lembrar quem você realmente é. Você queria ser como eles, intocado pelo peso da verdade, indiferente às mentiras escondidas à vista. Você queria viver em um mundo onde as coisas eram exatamente como pareciam, onde as palavras coincidiam com as intenções, e onde as sombras não pairavam nem sob os sorrisos mais brilhantes. Mas você não podia. Como criança, você carregava um peso que a maioria não conseguia entender, um fardo de ver e sentir coisas que um coração jovem não deveria ter que suportar. Você se lembra de como era ver através dos adultos que o cercavam, olhar para eles acreditando que eram perfeitos, que detinham todas as respostas e carregavam um poço infinito de amor e proteção só para você. Em sua inocência você pensava que eles eram aqueles que sempre saberiam o que era melhor, os que eram inabaláveis, fortes e verdadeiros. Mas, com o tempo, essa inocência começou a se desvanecer. Você começou a notar as rachaduras em suas fachadas, as pequenas, desconcertantes inconsistências que os outros pareciam ignorar. Você via as mentiras que contavam, não apenas para você, mas para si mesmos, os sorrisos forçados que desapareciam rápido demais, o riso que carecia de alegria, os momentos em que o amor parecia condicional, envolto em expectativas que você não conseguia entender completamente. Você notava as palavras duras, a raiva súbita, os momentos em que as pessoas que deveriam ser sua rocha pareciam, em vez disso, vacilar. Dói, não dói? Aquela percepção precoce era como uma dor silenciosa, um leve desmoronamento enquanto você começava a entender que aqueles que você outrora via como perfeitos eram, na verdade, tão frágeis, falhos e humanos quanto qualquer um. Era como se um véu tivesse sido levantado, e com essa elevação um pedaço da sua inocência infantil escapou. Enquanto os outros da sua idade eram protegidos dessas verdades, você as carregava em silêncio, tentando entender um mundo onde o amor poderia ser fragmentado, onde as palavras nem sempre coincidiam com as ações, e onde a segurança às vezes parecia uma ilusão. Dói, não dói? Perceber que as próprias pessoas que deveriam amá-lo mais, proteger e guiar você, nem sempre sabiam como amá-lo plenamente. Houve momentos em que aquele mundo inocente e confiante da infância parecia um pouco menos mágico, um pouco menos seguro. Você via através das máscaras que eles usavam, os sorrisos forçados, as garantias vazias, as palavras não ditas que pairavam no ar. E era confuso, talvez até assustador, sentir essas coisas quando ninguém mais parecia notar. Porque eles não podiam ver o que você via. Porque continuavam fingindo, ignorando verdades que pareciam tão claras para você. Porque parecia que ninguém mais carregava o peso que você sentia, a consciência de que algo mais profundo estava acontecendo sob a superfície. Você era apenas uma criança, mas sua alma era diferente, mais profunda, mais sábia, como uma alma antiga colocada em um corpo jovem. Enquanto outras crianças riam livremente, intocadas pelas complexidades ao redor delas, você sentia tudo. Você sentia as tensões que ferviam no silêncio, as mágoas não ditas escondidas em gentilezas, as traições silenciosas que ninguém mais notava. Havia uma gravidade em você, uma compreensão das coisas além dos seus anos, e essa compreensão o distinguia, fazia você se sentir como um estranho em um mundo que os outros pareciam atravessar com facilidade. Com o passar dos anos, essa percepção se infiltrou em cada parte de você, moldando, fortalecendo de maneiras que poucos poderiam entender. Enquanto os outros ao seu redor se apegavam às suas fantasias, seguravam firmemente suas ilusões de um mundo simples, você aprendeu desde cedo que a vida nem sempre era o que parecia. Você cresceu mais rápido, sua inocência desaparecendo à luz de verdades que os outros não podiam ver ou se recusavam a reconhecer. Você começou a ver o mundo pelo que ele realmente era, uma mistura de luz e sombra, beleza e dor, e, enquanto essa compreensão o tornava mais forte, também o fazia sentir-se incrivelmente, dolorosamente sozinho. Para quem você poderia recorrer quando nem mesmo os adultos ao seu redor conseguiam compreender o peso que você carregava? Eles podiam ter visto você como sábio, talvez um pouco quieto ou até mesmo intenso, mas não conseguiam compreender as profundezas que você navegava. Você aprendeu a proteger seus pensamentos, a manter suas verdades perto, porque explicá-las parecia impossível. Era como se você falasse uma língua diferente, uma nascida de experiências e percepções,
que outros simplesmente não estavam equipados para entender. Esse isolamento, esse senso de carregar algo profundo demais para compartilhar, pode tê-lo feito sentir-se como um viajante solitário, caminhando por um caminho que outros não poderiam seguir. Mas deixe-me lhe dizer, Deus estava com você então, assim como está com você agora. Cada passo que você deu, cada verdade pesada que carregou, você nunca a carregou sozinho, ainda que nas profundezas de sua solidão possa ter sentido que sim. Esse dom de discernimento, esse insight penetrante que permitiu que você visse através das ilusões que outros aceitavam, não era para pesar sobre você ou deixá-lo isolado. Não, foi dado para fortalecê-lo, para moldá-lo para o caminho que você está destinado a trilhar hoje. Deus estava moldando você mesmo na sua juventude, preparando para o propósito que um dia ficaria claro. Você nunca foi feito para ser como todo mundo, e é por isso que, como criança, você se sentia tão deslocado, como um estranho em um mundo que os outros pareciam navegar com facilidade. Enquanto aqueles ao seu redor podiam viver na ignorância, imunes às correntes ocultas, você não podia. Enquanto os outros podiam fingir que tudo estava bem, fechando os olhos para verdades desconfortáveis, você era incapaz de ignorar a realidade que pulsava sob a superfície. E essa diferença, embora dolorosa, nunca foi uma falha. Era um sinal do chamado único que Deus colocou em você, um dom que os diferenciava mesmo antes de você entender seu propósito. Deus o chamou para um propósito maior, um propósito que começou a moldá-lo desde a juventude. Ele lhe confiou esse dom de discernimento, não para sobrecarregá-lo, mas para prepará-lo para as batalhas que viriam. Porque, sejamos realistas, você já enfrentou batalhas que outros nem conseguem imaginar, lutas que a maioria das pessoas não reconheceria se as vissem. Olhe para o curso de sua vida, todos os momentos em que você sentiu o que outros não podiam, aqueles momentos em que as pessoas tentaram enganá-lo, esconder suas verdadeiras intenções, e você sentiu em seu espírito, como se fosse claro como o dia. Esse era seu dom de discernimento em ação, um dom que esteve com você em cada passo do caminho, protegendo-o, guiando-o e mantendo-o seguro. Esse discernimento não é apenas uma habilidade, é sua armadura, um escudo que protege seu espírito contra o engano e os ataques daqueles que caminham na escuridão. Quando outros foram pegos de surpresa, você viu chegando. Quando outros foram desviados, você sentiu o impulso para se manter firme. Tem sido sua bússola, apontando você para a verdade e afastando do perigo. E enquanto outros podem ter questionado sua intuição, duvidado de sua percepção, você aprendeu a confiar nessa voz interior, aquela que o adverte, que o guia, se incentiva a se afastar, a proteger seu coração, a manter distância quando algo não está certo. Mas lembre-se, esse dom de discernimento faz mais do que protegê-lo, ele o capacita a ser uma luz orientadora para os outros. Você vê através das mentiras não apenas para seu próprio bem, mas para aqueles que podem não ter a visão para ver o que está oculto. Você é um farol de verdade em um mundo que muitas vezes parece estar se afogando em engano. E é exatamente por isso que Deus o colocou aqui. Você não foi escolhido apenas para suportar a escuridão, mas para brilhar tão intensamente que outros possam encontrar seu caminho para fora dela, para se tornar uma fonte de clareza e esperança para aqueles que se sentem perdidos. Há um propósito maior tecido em sua jornada. Quando você sente o peso desse dom, quando o fardo parece pesado e o caminho solitário, lembre-se, você nunca está realmente sozinho. Deus caminha com você em cada passo, sua força fluindo através de você, sustentando, levantando quando o caminho se torna difícil. Este dom não é um peso para carregar sozinho, mas uma parceria divina, um chamado que vem com uma promessa de orientação, força e graça. Enquanto você segue em frente com esse dom de Deus, lembre-se de que o discernimento não é uma ferramenta para julgamento, mas um guia para compaixão. Sim, você recebeu a habilidade de ver as sombras nos outros, suas falhas, seus erros, as partes de si que podem nem reconhecer. Mas deixe-me lhe dizer isso: todo ser humano, toda alma que você encontra carrega uma sombra. Cada pessoa que você encontra está trilhando seu próprio caminho único, enfrentando batalhas que podem ser invisíveis ao mundo exterior, navegando pelo peso de suas próprias feridas e traumas. Nem todos que tropeçam, dizem a coisa errada ou agem a partir de um lugar de dor são maus. Muitos são simplesmente humanos fracos, confusos ou simplesmente perdidos.
Seu dom permite que você veja profundamente, mas também o chama a manter espaço para os outros com graça. Para ver além dos erros deles, para entender que o que você percebe é muitas vezes apenas uma parte de sua história, não o todo. Você é chamado a ver com clareza, mas também com compaixão, a reconhecer que cada pessoa está em sua própria jornada, aprendendo e crescendo em seu próprio tempo. Essa perspectiva convida você a ser uma fonte de compreensão, não de condenação, uma luz em um mundo que muitas vezes divide as pessoas em certo e errado, digno e indigno. Seu dom de discernimento não é um fardo, nem é um convite para carregar cada peso que os outros tentam colocar em seus ombros. Deus lhe deu este dom para proteger a si mesmo, para ser seu escudo contra o verdadeiro mal, e para guiá-lo com clareza. Você não está aqui para absorver cada mentira, para internalizar cada palavra tóxica, ou para carregar cada erro que os outros cometem. Você está aqui para crescer, para evoluir, para se elevar e saber, com sabedoria, quando se afastar e quando permanecer firme. Este dom é uma ferramenta, uma bússola, uma fonte de força que permite que você navegue pelo mundo sem se perder nele. Use-o com sabedoria, pois nem toda batalha é sua para lutar, e nem toda sombra é sua para enfrentar. Algumas lutas pertencem aos outros, e não é seu papel carregar os fardos deles ou consertar o que está além do seu controle. Seu discernimento ajuda a reconhecer esses limites, permitindo que você caminhe pela vida com propósito e paz, desonerado pelos pesos que não são seus para carregar. Você não é perfeito, escolhido, e nunca foi destinado a ser. Deus não o criou para ser impecável, e Ele nunca pretendia que você carregasse peso da perfeição. Em suas fraquezas, nesses momentos de luta e incerteza, você se volta para Deus, e é nesses momentos que o verdadeiro crescimento se desdobra. Somente na escuridão buscamos a luz. Somente quando sentimos o peso de nossos fardos junto com as pressões que às vezes carregamos pelos outros nos encontramos de joelhos, humildes, pedindo orientação a Deus. E é lá, nessa vulnerabilidade, que você descobre sua verdadeira força. Esta jornada não é sobre ser inquebrável ou intocável. É sobre entender que sua força não está enraizada na perfeição, mas na resiliência. Está em saber que mesmo quando você tropeça, mesmo quando se sente sobrecarregado, Deus está lá para levantá-lo, para renovar seu espírito, e para lembrá-lo de que você não precisa carregar tudo sozinho. Você não está aqui para ser perfeito, você está aqui para ser humano, para experimentar as profundezas da vida, e para crescer através de cada desafio, de cada momento de rendição. Então, enquanto você carrega este dom, lembre-se de dar a si mesmo graça. Você não é esperado para ter todas as respostas, e você nem sempre acertará. Haverá momentos em que você hesitará incerto sobre quando agir e quando deixar ir. Mas é exatamente por isso que Deus caminha com você. Ele não lhe deu esse dom para que você o carregasse sozinho, nem o chamou para um caminho de perfeição. Naqueles momentos em que o peso parece pesado demais, quando você está incerto sobre o próximo passo, quando o mundo parece avassalador, volte-se para ele. Apoie-se em sua presença, sua sabedoria e sua força. Deus está lá para estabilizá-lo, para aliviar sua carga, para lembrá-lo de que esta jornada não é sobre discernimento infalível, mas sobre confiança, crescimento e conexão. Você está aprendendo, evoluindo e sendo moldado por meio de cada experiência. E quando você luta, saiba que Ele está ao seu lado, pronto para guiá-lo de volta à paz e à clareza e ao propósito. Este dom não é para os outros e é para você. Ele foi dado a você como um guia, uma ferramenta para ajudá-lo a crescer, a aprofundar sua compreensão e a trilhar um caminho de verdadeiro autoconhecimento. Sim, você tem a habilidade de ver as sombras nos outros, mas este dom o chama, antes de tudo, a confrontar as sombras dentro de si. Esse é o caminho, essa é a jornada. O caminho para o verdadeiro discernimento começa com a coragem de olhar para dentro, de reconhecer seus próprios lugares de cura e de permitir que a luz de Deus ilumine cada parte de você. Então siga em frente, sabendo que este caminho é divinamente guiado. Confie no processo, abrace sua própria humanidade, e permita que este dom o molde de maneiras que o aproximem da pessoa que Deus o chamou para ser. Amém. Se você ainda está assistindo, muito obrigado pelo seu tempo e atenção. Agradeço muito seu apoio. Se você gostou do conteúdo e gostaria de ver mais, não se esqueça de se inscrever, seu apoio significa o mundo para mim.
Sinta-se à vontade para compartilhar seus pensamentos, experiências ou perguntas nos comentários abaixo. Eu adoraria ouvir de você. Até logo e até os próximos vídeos.